Música pode ser uma ferramenta excelente para reconstruir presença, para fazer com que a gente se acalme. O mundo como a gente conhece, um mundo agitado, um mundo com compromissos, com responsabilidades, com boletos, com ataques, ofensas, problemas na família, problemas nossos, dores. É um mundo que ele está constantemente destruindo presença. Quando uma criança nasce, para quem teve filhos e para quem tem contato com crianças, a gente vê a pureza, a beleza, como a criança está presente no momento presente. Então me parece que nós, seres humanos, nascemos focados no agora, nascemos no momento presente, nascemos com aquilo que eu chamo de presença. E a vida, no mundo moderno, construído muito pela humanidade, vai destruindo essa presença. Vai fazendo a gente ficar agitado, irritado, fragmentado a nossa atenção, tirando a nossa atenção do agora para o futuro, para o passado. E a gente vai reeducando, então, o nosso cérebro, através de destruição de presença, a ficar um cérebro mais ansioso, menos presente. Isso acontece com todo mundo, independente da casa onde você nasceu, porque o mundo faz isso com as pessoas. A minha casa é uma casa mais calma, tem mais momentos de presença, mas mesmo assim, as crianças vivem imersas nesse mundo agitado e vão pegando um pouco dessa questão dessa ansiedade, dessa aceleração, né? Pensando nisso, pensando como o mundo destrói presença, como a gente talvez já tenha nascido com a presença construída, eu até vou gostar de usar daqui para frente o termo reconstruir presença, né? A meditação, ela é 100% no momento presente, um exercício que você faz onde você fica em contato com o seu corpo, com a sua respiração. Por isso que ela calma tanto, né? As pesquisas mostram que a meditação melhora batimentos cardíacos, pressão arterial, foco, concentração, sentimentos positivos de compaixão, de amor, de felicidade. Eu, todas as vezes que entro em meditação, parece que eu estou entrando dentro de um lava-jato, onde eu estou lavando meu corpo ali e reconstruindo presença. E aí tudo faz mais sentido, eu tenho decisões para tomar, eu tenho ideias melhores das decisões para tomar, aquilo que eu estava com um problema na cabeça deixa de ser um problema que eu já vejo uma solução. Então a meditação, ela é um carro-chefe para uma vida mais de presença, porque nós vivemos num mundo que destrói aquela presença que a gente já nasceu com ela. Pensando nisso, eu tenho uma sugestão e um exercício para passar para vocês, para a gente começar a reconstruir presença. Mas antes, como eu sempre gosto de fazer, eu vou explicar um pouquinho como o nosso cérebro funciona. Não sou médico, não entendo como um médico. Geralmente o médico entende das estruturas cerebrais. Estou falando aqui daquilo que eu estudei porque todas as vezes que a gente estuda meditação, fala-se muito sobre cérebro. Então a gente acaba entendendo um pouco mais sobre cérebro. Mas eu vou falar de uma forma mais superficial, né? Nós temos dois cérebros, né, que os cientistas falam. O cérebro consciente, que está falando comigo, e o cérebro inconsciente. Como é que funciona o cérebro inconsciente? Ele funciona a milésimos de segundo. 30 a 40 milésimos de segundo. Ou seja, você pega um segundo, divide ele em 1000 partes. Um segundo em 1000 partes. Em 30 a 40 milésimos de segundo é a velocidade que o nosso cérebro, meu e os seus cérebros inconscientes, ele funciona nessa velocidade. Olha que loucura, né? É menos que um piscar de olhos, né? O nosso cérebro consciente, esse que está falando com você, que você está escutando aí, esse nosso cérebro que pensa, que calcula, ele é um cérebro que funciona a 400 milésimos de segundo. Ele é 10 vezes mais lento que o cérebro inconsciente. O nosso cérebro consciente é um cérebro mais novo, como raça. Segundo alguns cientistas, ele tem de 200 a 400 mil anos. Nossa, mas 400 mil anos é bastante. Na Terra, 400 mil anos é muito pouco. Então essa área do nosso cérebro que é aqui em cima, o neocórtex, tem 400 mil anos e trabalha a 400 milésimos por segundo. Mais para baixo, que o nosso cérebro límbico, né, onde tem várias estruturas relacionadas com emoção, entre elas a amígdala cerebral, que é muito falada por quem estuda meditação, que estuda emoções, não é essa amígdala, a amígdala cerebral. Fica mais ou menos na altura das orelhas, um pouquinho ali, bem mais para dentro do cérebro.
Tem várias estruturas esse nosso cérebro límbico, inclusive o tálamo, que recebe os estímulos do ambiente, que passa essa interpretação dos estímulos imediatamente para a amígdala, que já ela requisita o nosso corpo em 30 milésimos de segundo. Não sei se fez sentido, mas eu vou explicar um exemplo prático aí. Se você está de costas, alguém vem e dá um grito, você pula da cadeira ou você grita, cada pessoa reage de um jeito, mas existe um padrãozinho ali, né? O susto no ser humano. O bicho também, né? Se você assustar um cachorro, um gato, ele vai pular. Esse pular requer toda uma orquestra do nosso corpo físico. Comandos do cérebro para os músculos, requisitando os músculos para pular daquele jeito ou gritar. E você responde em 40 milésimos de segundo, ou seja, você pula da sua cadeira em 40 milésimos de segundo. O cérebro consciente só vai perceber que foi um susto, que alguém gritou, e aí você vai começar a dar risada ou vai ficar bravo, em 400 milésimos de segundo, 10 vezes depois do que a reação inicial. Então essa é a velocidade do nosso cérebro inconsciente. Então, quem manda na nossa vida? Vocês acham que manda na nossa vida? É esse cérebro de 400 mil anos? Ou esse cérebro emocional que já foi maturado em outras espécies por centenas de milhões de anos? Na hora do vamos ver, quem manda na nossa vida é muito mais esse cérebro inconsciente. Como ele funciona? Ele fica escaneando o ambiente através dos vários sentidos que nós temos, audição, olfato, visão. Ele fica escaneando o ambiente, buscando sinais de ameaça. E aí ele fica em estado de estresse, preparado para lutar, fugir ou paralisar. São essas três respostas que qualquer bicho em qualquer espécie tem, né? Essas três respostas são meio que universais. Então, nas espécies e também na espécie humana. E olha que loucura, eu estou dirigindo aqui com vocês e meu cérebro inconsciente está fazendo outras coisas do que o meu cérebro consciente, está escaneando o ambiente. Se ele perceber alguma ameaça, ele vai ativar um pouco. Se ele perceber uma grande ameaça, ele é capaz de fazer com que eu responda em movimentos para me proteger em 30 milésimos de segundo. Por isso que é comum, por exemplo, quando a pessoa tropeça e ela faz aquele movimento desajeitado, ela se protege em 30 milésimos de segundo depois que ela vai perceber que ela tropeçou, depois que ela vai perceber que ela caiu, é depois que vem a vergonha, outros sentimentos que vêm depois. Por que eu falei tudo isso? Para voltar lá no começo. Existe uma ferramenta, um exercício, que pode ajudar muito a gerenciar e melhorar esses estímulos que o nosso cérebro inconsciente ele recebe. Se a gente pensar na lógica de que o nosso cérebro inconsciente está escaneando o ambiente, buscando ameaças, se eu entretê-lo com algo positivo que o acalme, porque ele vai ou acalmar ou se excitar, né? Por isso que a musicalização de momentos do seu dia vão falar muito mais com o seu cérebro inconsciente do que com o seu cérebro consciente. A gente escolhe músicas baseadas no que o nosso cérebro consciente gosta. Músicas da moda, músicas mais agitadas. Mas a gente também pode pensar o que o nosso cérebro inconsciente gosta. O que acalma o nosso cérebro inconsciente. O que deixa a gente menos agitado. Então eu faço um convite para você. Eu criei 2 álbuns. Um álbum chamado... Se você digitar o meu nome, você vai encontrar esses álbuns. São álbuns que tem meu nome, tem 2 álbuns. Um que eu chamo de meditação, né, que é um álbum para músicas mais calmas, para dormir, para meditar. E um outro que eu coloquei um pouco mais de instrumentos, que é um álbum chamado de lounge, para você escutar no seu carro, no seu trabalho, dirigindo, no transporte e outras atividades que você faz no seu dia. Eu tenho um desafio para você. Você pegar um dia e nesse dia você usar esses meus 2 álbuns, depois me manda uma resposta, e musicalizar o seu ambiente. O que significa isso? Você vai colocar essa música no seu celular durante a noite no volume baixo. Você escolhe qualquer uma dali que tem, que você goste mais. Você vai escutar no seu carro, escutar no fone de ouvido, escutar no seu trabalho. Se você tiver filhos, coloca a música no seu celular tocando no volume baixinho e vê o que acontece no seu ambiente. Eu tomo café da manhã com essas músicas, eu dirijo, escuto as minhas músicas, porque foram músicas pensadas em como acalmar esse inconsciente. Quando a gente tem um cérebro inconsciente mais tranquilo e mais calmo, isso significa saúde, né? Significa mais foco, mais concentração, menos irritação, mais emoções positivas, um olhar mais positivo para a sua vida, um coração mais saudável, mais facilidade de fazer aquilo que é bom para você. Então você sabota menos, exercícios físicos com
regularidade, uma alimentação mais balanceada. Tenta observar daqui para frente, conhecendo um pouco mais como seu cérebro consciente e inconsciente funcionam, como você pode, de alguma forma, melhorar esse seu cérebro inconsciente, os estímulos que chegam nele. Porque se você nada fizer, se você não musicalizar o seu ambiente, ou se você não buscar outras ferramentas para reconstrução de presença, você vai cair naquele mesmo buraco que está a humanidade quase inteira, que é aquele buraco da ansiedade, do estresse, do cansaço, da irritação, de um sono ruim, de escolhas piores. Quando a gente está mais com o nosso cérebro consciente ativado no modo medo, a gente faz escolhas piores no nosso dia a dia. E a nossa qualidade de vida é a somatória das pequenas escolhas que você faz no seu dia a dia. A nossa vida não fica ruim de repente. Ela fica ruim depois de um processo de escolhas ruins o tempo todo. Então, quando a gente melhora a nossa qualidade do nosso cérebro, a gente vai melhorar a qualidade das nossas escolhas. Pensa nisso.